Olá, bom dia! O AgroBand de hoje é especial da maior exposição agropecuária da América Latina. Vamos mostrar curiosidades e atrações da feira que atrai milhares de visitantes a Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Não sai daí, o AgroBand está entrando no ar. Nós começamos então mostrando um encontro do maior e do menor animal aqui na Expo Inter, o búfalo e o coelho. Estão conosco o presidente da Associação de Criadores de Búfalos aqui do Rio Grande do Sul, Delfino Beck Barbosa, e o da Federação das Associações de Criadores de Coelhos, o Josué Carvalho. E agora eu vou pedir para eles se aproximarem um pouquinho mais de mim aqui, porque a gente vai fazer um bate-papo com eles. Vou começar com o Josué. Quantos quilos pesa esse coelho? Não chega a 1 quilo, está em média de 880 gramas. Quantos quilos pesa, seu Delfino, esse búfalo aqui atrás? 1.085. O que come por dia esse coelho, Josué? 70 gramas de ração. O que come o búfalo, seu Delfino? 80 quilos de comida entre volumoso e ração por dia. Quais são as principais características? Vamos falar dessa raça. Qual é a raça? E esse é o grande campeão, inclusive. Isso, essa é a grande campeã da categoria mini, né, miniatura. E a principal característica da raça é que ele é considerado a menor raça de coelho do mundo, né, a raça Nederland. E serve para ficar, inclusive, num apartamento. Isso, ele é coelho de pet, um animal de estimação, exatamente. Uma raça de origem holandesa. Holandesa, exatamente. Agora a gente vai saber então do búfalo com seu Delfino. Quais são as principais características dessa raça? Qual é essa raça? Essa raça é mediterrâneo, é uma raça de origem italiana, criada na Itália. Inclusive esse reprodutor tem 75% de sangue italiano, de diversas origens da italiana. Tá? É um animal de uma alta genética, um DEP 21, diferença esperada de progênio, mas infelizmente perdeu o campeonato da Expo Inter. Ele é reservado de grande campeão. Ele é reservado de um filho dele que tem 10 meses. Ele perdeu para o filho, é isso mesmo? 10 meses de idade. E ele tem quantos anos? Ele tem 6. E tem uma afirmação, seu Delfino, que a carne de búfalo tem menos colesterol. Essa é a principal característica da carne? Esse é um trabalho feito na Universidade da Flórida. Ela tem 46% a menos de colesterol do que a carne bovina. Infelizmente, nós dizemos que o búfalo não é um concorrente do bovino, é mais uma alternativa para o produtor rural. Mas a comparação da carne nós temos que fazer com o bovino, que é a mais próxima. Vamos saber agora sobre a participação na Expo Inter. 9 anos da Expo Inter, Josué. Isso, a minha cabanha é 9 anos, né? O coelho já está há mais de 20 anos dentro da Expo Inter, né? Inclusive com criadores já com 18, 19 anos já dentro da Expo Inter. E como é que dá para a gente classificar a evolução deles aqui dentro da feira? O pequeno animal foi ocupando o seu espaço gradativamente e hoje é tido como o pavilhão mais visitado, até por causa das crianças das escolas, né? O mais visitado da feira já há 8 anos. Essa é a cotação que a gente tem na feira. Seu Delfino e o senhor há só 37 anos aqui na Expo Inter. Como é que foi a evolução nesse período? Participamos há 37 anos da Expo Inter ininterruptamente. Olha, a evolução foi muito boa. Nós, dentro desse tempo, fizemos importações de animais da Itália. O búfalo mediterrâneo no Brasil, há 30 anos atrás, o touro maior que tinha em torno de 800 quilos. E com a importação deu choque de sangue, nós importamos animais da Itália em 89 e temos o controle ponderal através do PROMEB, controlado pela Associação de Criadores desde 87. E se adapta... Por isso que a gente chega lá com esse tamanho de animais e produtor de carne e coisa. E se adapta bem aqui às condições do Rio Grande do Sul, porque ele é de clima mais quente. O búfalo é um animal que se adapta muito bem aqui, mas é um animal, o único animal ruminante, é uma espécie, porque não é uma raça, que ele se adapta bem do Marajó ao Chuí. Todo esse clima serve para ele se adaptar e cria muito bem. E é um mito que o búfalo é selvagem, é agressivo? Como é que é isso?
Olha, é uma comparação meio difícil de fazer, mas é bom. O búfalo é um animal mais ou menos como nós, gosta de ser bem tratado. Ele devolve esse tratamento ao seu criador, ao seu tratador, tudo. Se tratar ele bem, ele devolve com as mesmas condições. É muito fácil, o manejo menor, com custo menor e mais produtividade. Uma vaca búfala, nós já tivemos na propriedade produzindo sem falhar até 23 anos. Mas a média, ela produz 15 crias por ano, uma vaca comum no búfalo. 15 crias durante a sua vida reprodutiva. E o coelho, Josué, é dócil? Quais são os principais cuidados que tem que ter com esse animal? Os principais cuidados são ter o espaço dele, né? Sempre fazendo um espaço bem limpo, né? Bem higiênico. E os cuidados são básicos, água e ração. Ele não tem muito cuidado, porque ser um animal de pet é como um cachorro, como um gato, né? Só que a gente sempre pede que quem leve se tenha já a família preparada, porque é um animalzinho que tem uma estimativa de vida de 7 a 9 anos. Não é um animalzinho que tu descarta como um bichinho de pelúcia, então não pode ser comprado por empolgação. E sim tendo já a preparação de toda a família, que ele vai acompanhar durante 7 a 9 anos a família, né? Para não ter, porque tu imagina tu largar um cachorro na estrada e abandonar, que já é o predador, tu imagina tu largar uma caça, que ruim que vai ser pro coelhinho. Então a gente sempre procura ter essa orientação aí. Compre só se realmente tiver certeza que quer adquirir. Nós temos vários filhotes na feira, mas venha só preparado, se realmente está preparada a família para ter ele de 7 a 9 anos. E coelho come cenoura? Come cenoura, mas é um pouco de folclore, ele não prefere outras coisas, né? Então, a gente fica por aqui. Conversei com o Delfino Beck Barbosa, que é o presidente da Associação de Criadores de Búfalos do Rio Grande do Sul, e com o Josué Carvalho, que é presidente da Federação das Associações de Criadores de Coelhos aqui do estado. Imagine um show de tecnologia na pecuária com os animais e na agricultura com as máquinas. Isso a gente vê na Expo Inter. A coleira digital parece simples, mas carrega informações preciosas do animal. Mede se ele está andando para um lado, andando para o outro, tomando água, se alimentando, e mede o tempo de ociosidade desses animais, ou seja, o tempo que ele está descansando. Com o aparelho, fica fácil saber de longe se o gado está doente ou precisa de mais alimento. Essa é uma das novidades da Feira de Agronegócio Expo Inter, na Grande Porto Alegre. Outra inovação é uma técnica de inseminação artificial que pode ser feita integralmente na fazenda. Óvulos e espermatozoides selecionados são colhidos e implantados diretamente em barrigas de aluguel sem necessitar do laboratório para a formação dos embriões. O procedimento elimina custos e agride menos o animal. No momento em que a gente consegue realizar isso dentro do organismo de um outro animal, nós estamos fazendo em vivo, né? Então, com certeza, esse embrião ele é de melhor qualidade e ele vai ter muitas vantagens em relação àquele embrião que é produzido dentro do laboratório. Esses drones são usados para contar rebanhos, mapear propriedades e até identificar áreas mais suscetíveis às pragas. Com isso, a gente detecta cedo problemas que antes eram detectados só mais tarde, né? De cada 100 toneladas de alimentos que o agricultor brasileiro produz, em média as máquinas agrícolas não conseguem retirar do solo 1 tonelada. É claro que quanto melhor o maquinário, menor é o desperdício na fase da colheita. Por isso a tecnologia é tão importante para o Brasil aumentar os seus índices de produtividade. Esta colheitadeira que está exposta aqui na feira é a atual recordista mundial em eficiência nas lavouras de soja. A máquina custa R$ 1.300.000 e consegue colher até 439 toneladas de grãos em apenas 8 horas de trabalho. Isso evita perdas. Então, não é só a safra em si, mas quanto que a gente consegue guardar dessa safra, é não jogar fora. E a maioria dos tratores já vem de fábrica com painéis digitais conectados à internet. Os dados são transmitidos para o celular do dono da fazenda. É um trator muito mais confortável se trabalhar com ele, além da tecnologia embutida nele que permite com que o trabalho o dia todo seja mais perfeito, né? Tenha menos erros no decorrer. E agora eu vou mostrar numa colheitadeira gigantesca, avaliada em torno de R$ 1,5 milhão de reais, toda essa tecnologia. Mas eu tenho antes disso um desafio: subir na máquina. Venci o desafio, cheguei na cabine da colheitadeira para conversar com o Walter Grando. Ele é promotor técnico, ele treina operadores para tentar entender
como que se faz para movimentar essa colheitadeira. Walter, o primeiro passo, eu cheguei, sentei aqui, eu sou o piloto. O que eu tenho que fazer? Eu ajusto primeiro o banco, depois eu ajusto a coluna de direção, conforme a altura do operador, né? E na sequência eu dou partida no motor e aciono todos os comandos da máquina. Tem limpador de para-brisa, se estiver chovendo, liga aqui dentro. Liga aqui dentro, tudo aqui dentro. Luz interna, como no carro. Luz interna, mesma coisa, como no carro. Tá? Ar-condicionado. De série, tá? Digital. E como é que faz daí? Tem um painel aqui, aí vamos para as operações que ela faz. Me parece até a tela de um celular. Sim, tu tem todo o comando, todos os ajustes no celular, é touchscreen, é na tela. E essa colheitadeira aqui é a mesma coisa. Todos os comandos de ajuste de rotações, abertura de peneira, abertura de côncavo, rotação de ventilador, rotação do rotor, abertura e fechamento do tanque de grãos, eu faço tudo aqui de dentro da cabine. Se não quiser fazer na tela, dá para fazer manual? Sim, eu tenho todas as funções na tela, como a rotação do rotor, abertura de peneira, abertura de côncavo, rotação do ventilador. Se o operador se achar um pouco constrangido em mexer, mas ele tem todo o treinamento para isso, para fazer, ele pode optar por teclas, que está embaixo do console, e fazer manual nessas teclas aqui. E quantas mudanças tem? São 4 velocidades. Quantas marchas, eu acho que seria mais correto, né? São 4 marchas com alta e baixa, ou seja, no final são 8 velocidades. A que velocidade atinge essa colheitadeira? Na velocidade normal de trabalho, se recomenda de 5 a 7 km por hora. É o ideal para se aproveitar o máximo da plataforma, com baixo índice de perdas e qualidade de grão. Porque a máquina ela é feita para colher, ela não é para correr, que nem automóvel. A diferença é essa. Ela tem o conforto do automóvel, mas é uma máquina que ela precisa processar todo o produto com menor índice de perdas. Então, velocidade de colheita, geralmente, a gente recomenda de 6 a 8 km por hora, que é onde todo o sistema elétrico e hidráulico consegue copiar o solo para ter um menor índice de perdas. Mas em deslocamentos, ela chega a 30, 33 km por hora. E como que é o consumo de combustível? O consumo dela, no máximo, bastante pesado, vai variar entre 44, 46, 48 litros por hora. Enquanto outras máquinas chega a 65, 68 litros. E qual que é o tamanho, a dimensão, a altura, a largura, o comprimento dessa máquina? Geralmente as máquinas elas têm um padrão de entre-eixo, né? Essa máquina, toda máquina, ela tem uma classificação pela potência do motor, pela capacidade de armazenagem do tanque graneleiro e tamanho de plataforma. Então, a altura, tem uma altura limite dessas máquinas por causa do transporte. Qual é? 4,50 metros. E a largura? A largura com o sistema de rodado duplo, ela chega a 5,20 metros nos pneus na parte externa. A máquina em si, 3,20 metros, que é o padrão de deslocamento em rodovias. Comprimento? Comprimento com plataforma, aproximadamente 9,5 metros. Quantos pneus tem nessa máquina? Essa máquina ela está equipada com esteira de borracha no sistema de tração e 2 pneus no rodado traseiro. O normal que sai de fábrica hoje são 6 pneus. É rodado duplo no eixo dianteiro, tá? E rodado simples no eixo traseiro. Quando fura o pneu do carro, a gente precisa colocar o macaco para trocar. Como é que faz quando fura o pneu dessa máquina? É o mesmo sistema. Tem um macaco, coloca o macaco, calça ela, levanta, solta as porcas de rodas, não tem maior segredo não. E eu vejo que tem alguns botões aqui, vários que estão fora, não tem um painel como no carro, tem esse à direita, mas tem alguns no teto. O que fazem todos esses botõezinhos? A maioria deles são comandos de
luz de alerta, água no limpador de para-brisa. Eu tenho abertura e fechamento da escada do operador, eu faço aqui de dentro. Eu tenho, quando eu vou acionar o piloto automático, que nem tem nos automóveis, eu clico numa tecla. Tem airbag? Não. Essa não tem o airbag por não ter, tem a segurança de não ter colisão. É verdade, quando eu perguntei eu já pensei, não bate numa outra máquina. Não tem como fazer. Ok, obrigada então, Walter Granda, a gente aprendeu bastante, com certeza, aqui sobre como operar esta gigantesca máquina. Obrigada. Obrigado e um ótimo programa para nós. Bom, depois dessa lição aqui que eu tive para pilotar esta gigantesca colheitadeira, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Expo Inter aqui no Agroband. Estamos de volta com o Agroband do Parque Assis Brasil em Esteio, na Expo Inter. E agora vamos mostrar a trajetória do alimento do campo até a sua mesa. Olhares curiosos para a atividade do outro lado do vidro. O especialista desossa o animal e ensina como aproveitar ao máximo a carcaça. Peças como o acém ou o peito do bovino, que podem não ser muito usados na cozinha por desconhecimento sobre a melhor forma de preparo, aqui ganham status de estrelas. Estou apaixonada olhando a faca dele ali, muito afiada, ele com uma agilidade, uma destreza incrível, desossando aquele animal e mostrando os cortes, como é que fica, estou impressionada. Vai mudar alguma coisa na sua cozinha? Sim, vou começar a comer mais carne de segunda. A vitrine da carne já recebeu mais de 2.000 pessoas na Expo Inter. A iniciativa integra o Salão do Empreendedor, que mostra a produção do campo até chegar à mesa do consumidor. A parceria entre Farsul, Senar e Sebrae destaca 7 cadeias produtivas gaúchas, desde o azeite de oliva, passando também pelos ovinos e o vinho. São cadeias tradicionais do Rio Grande do Sul, mas que têm já uma percepção de valor, e essa percepção de valor ela tem que ser ainda incrementada com todos os atores da cadeia na busca incessante da melhor qualidade do seu produto, para que esse produto, numa etapa posterior, possa ainda agregar mais valor e, consequentemente, gerar um resultado positivo para o público final. A carne, por exemplo, atraiu uma comitiva da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, o estado com o maior rebanho do país. Vocês têm uma variedade maior dentro das raças, né? E nós, predominância nossa é o Nelore. A gente vem buscando isso dentro da própria questão de adaptação pelo clima. Nosso é um clima quente. Então tem um que dá certo, outros não dão certo. E isso é um aprendizado, um estado novo nessa questão, onde tem o maior rebanho do Brasil, mas temos algumas dificuldades, algumas barreiras nesse sentido. Nosso campo nativo é um grande diferencial de produção, ou seja, nós produzimos proteína animal, né, de alto valor energético, biológico, preservando o meio ambiente. E quem prefere hortaliças encontra aqui um bom exemplo de como produzir em um pequeno espaço. Alface e morango são cultivados com substrato, feito de casca de arroz queimado, as cinzas dessa casca e também o arroz parboilizado. O fertilizante vai junto com a água em um sistema de irrigação por gotejamento. A água sai aos poucos pelos furinhos feitos no plástico. É um excelente exemplo, porque consegue produzir de forma continuada e um volume muito aproximado ao que uma família necessita. Um ambiente muito pequeno vai ter uma grande quantidade de produção de hortaliças e temperos, a um custo acessível, bem menor do que fosse comprar e com a garantia de que sabe como foi produzido sem a utilização de agrotóxicos. A técnica encantou a Dinara, que é professora de uma escola agropecuária em Jaguarão, no sul do estado. O sistema de irrigação que eu gostei, né? E a produção aérea, que isso aí nós não temos lá. Isso é uma coisa que eu achei muito importante, porque pode usar 2 momentos, o solo, né? E a parte aérea. E isso aí é um benefício para nós, que a gente vai produzir dobrado. Depois de conhecer o processo do alimento do campo até a mesa, eu vou acompanhar uma oficina no espaço de gastronomia aqui na Expo Inter.
Anote aí os ingredientes do fusilli com legumes, sálvia frita e chips de alho. 1 kg de fusilli tricolor, 500 gramas de mandioquinha, 300 gramas de vagem torta, 2 unidades de alho poró, 300 gramas de cogumelo, 1 pimentão vermelho, 2 unidades de couve-flor, 2 maços de sálvia, 5 cabeças grandes de alho, 400 gramas de manteiga. Vou conversar com o chefe Marcos George, que é o coordenador do curso de gastronomia da Faculdade do Senac, para saber como se prepara então esse prato. Vamos basicamente assim, rapidinho, como é que faz, Marcos? Bom, primeiramente a gente deu uma proposta de trabalhar com uma massa, né, que não é tradicionalmente com muito molho, né, e trabalhar com legumes, né, e trabalhar com a crocância desses legumes. Então nós temos legumes que foram pré-cozidos e outros que são cozidos na hora que vai ser montar o prato, né. Então temos legumes como a vagem torta, né, a couve-flor, a mandioquinha, que foram cortados previamente. E aí a gente pega a água fervendo, né, com um pouquinho de sal, joga esses legumes dentro individualmente e depois 5 minutos, 3, 5 minutos, joga em água gelada para parar a cocção. Isso que dá a crocância, esse é o segredo. Isso é o segredo, para ter crocância, mas não ficar cru, né? Tem que estar pré-cozido, né, e com o gostinho de cozido, mas crocante ainda. E tem um outro segredo sobre como colocar os ingredientes na frigideira. Isso, perfeito. Aí temos alguns ingredientes que, pela sua consistência, sua textura, eles não passam por esse processo de água quente e gelada, que foi o pimentão vermelho, né, e o cogumelo shimeji. Então, primeiro a gente vai começar pela ordem daquilo que não foi pré-cozido, né, no choque térmico, para poder que todos fiquem na mesma textura. Então inicia com um pouquinho de azeite de oliva, hoje usamos a manteiga clarificada. Primeiramente o pimentão vermelho, assim que ele soltar um pouquinho do caldinho vermelho dele, junto o shimeji, ele murchou, ficou úmido, aí começa a agregar todos os outros legumes que estavam pré-cozidos, né? Comecei com a mandioquinha, que é a mais firme, né? Depois a couve-flor, para finalizar o prato, né? Aí mistura tudo, né? Quando tiver tudo aquecido, se ficar muito seco começar, né, para não queimar e não entrar com mais gordura, eu posso trabalhar com um pouquinho de vinho, né, um vinho branco, seco, para dar umidade. Aqueço bem todos esses legumes, jogo a massa que já está pré-cozida, misturo tudo e depois vou montar o prato com os crispes, né, e com os crocantes que a gente fez de alho poró, alho e sálvia, que foram feitos separadamente e ficaram aguardando para estar no final do prato. E a proposta desta cozinha pedagógica é usar produtos das cadeias alimentares que estão no Salão do Empreendedor aqui na Expo Inter. Exatamente. A gente está trabalhando, né, desde do início da Expo Inter com várias oficinas e todas elas trabalhando com ingredientes que estão presentes aqui, né, na Expo Inter e fazem parte da cadeia produtiva. Desde legumes, carnes, os laticínios, todos fazem parte dessa cadeia. Tudo que foi usado aqui e vai ser usado até domingo é da cadeia produtiva, justamente para mostrar, né, o potencial que nós temos aqui no estado e nos nossos produtores. E vocês montaram um restaurante aqui para o pessoal poder degustar essa produção na cozinha. Exatamente, a gente fez o restaurante aos moldes, né, do restaurante comercial, né, e que também tem essa facilidade, que nem foi o caso de hoje, fazer uma oficina, né, para ensinar, mas tem alguns momentos até que a gente faz a degustação às cegas, né, que é outra proposta, além de trabalhar com os ingredientes da cadeia, né, fazer as pessoas descobrirem os alimentos, ou seja, comer um prato sem enxergar o que está comendo, né, que é o primeiro impacto que a gente tem no alimento, é enxergar e achar que gosta ou não gosta. Então a gente tem alguns momentos que são essa degustação às cegas, as pessoas provam sem saber o que estão comendo e normalmente, né, as impressões finais são bem surpreendentes. E vamos saber então as dúvidas que os participantes da oficina tiveram depois de saborear o prato. Henrique, tu fizesse uma pergunta para o chefe, qual foi? Se eu poderia usar, ao invés de um vinho branco, um espumante. Ele me sugeriu que eu poderia usar desde que fosse brute. Mas eu podia usar o vinho tinto em vez do branco. Ele me falou o seguinte, que eu até posso usar, mas o tinto vai dar a cor. Aí altera todo o processo
de cozimento que ele botou colorido, né? Eu perguntei para ele se seria o adequado cozinhar com óleo de oliva, porque eu aprendi num curso que seria melhor o óleo de girassol. Aí ele explicou que não, que o maior que aguenta a maior temperatura seria o óleo de oliva. Se tirando aquele brotinho de dentro do dentinho do alho, ele fica menos amargo. E qual foi a resposta? Que sim, fica menos amargo. O Agroband fica por aqui. Vamos terminar o programa de hoje com imagens do espetáculo Ópera Gaúcha, que abriu a 40ª edição da Expo Inter. Foi emocionante. Não esqueça que você pode acompanhar o nosso programa na nossa página no Facebook, Programa Agroband, ou no Agronotícias. Semana que vem tem mais Agroband. Até lá! Quando uma gaita se aninha no peito do tocador, não há lugar para dor, nem esperança perdida, pois a cada nota parida, com sentimento e emoção, a gente tem a impressão que as gaitas também têm vida. Camisa branca, lenço colorado, umas botas novas e calçado riscado, e pelos cabelos muita brilhantina. Tem bate-coxa no salão da esquina, e vou chegando meio ressabiado. Eu lusco-fusco desse candeeiro, e no entreveiro eu busco a tal morena, e me deixei assim enfeitiçar. E já nos tocamos pro meio do baile, depois uma volta e uma voltinha. Mais um shot, mais uma maneira, que eu mostro meu valor. E eu me apeio pelo seu cangote, e o seu perfume me deixando tonto. Mais uma volta.